E a gente já começa. Pronto. Dia 5 de agosto de 2025. Primeira aula da disciplina de Banco de Dados 2, do curso técnico em informática, da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom, pessoal, o que nós vamos fazer é o seguinte, hoje, até para dar uma relembrada, nós vamos pegar aí vamos pensar juntos num problema, numa empresa, numa situação, num aplicativo, em alguma coisa, e nós vamos projetar o banco de dados, criar o banco de dados e alimentar esse banco de dados. Depois que a gente fizer tudo isso, que esse banco de dados estiver no ar, funcionando com alguns dados, aí eu vou passar para vocês uma tarefinha de criar mais dados, para a gente ter um banco de dados com muita informação, e nós vamos passar a usar esse banco de dados nas próximas aulas para que eu possa mostrar para vocês os conceitos que a gente realmente precisa estudar nessa disciplina. Certo? Agora eu preciso da ajuda de vocês, porque mesmo depois de alguns dias de recesso, a criatividade continua muito fraca. E a criatividade que eu tinha foram criadas nas atividades de banco de dados Zoom. Então eu preciso de alguma coisa aí para a gente criar um banco de dados. O que vocês sugerem? Criar banco de dados para quê? Na academia a gente fez. Já fiz. Também fizemos. Bom saber que não é só minha criatividade que está fraca. Não é só minha atividade que está precisando de tomar coenzima Q10, resveratrol, ácido alfa-lipoico. Cinema! Oh, bom, hein? Gostei. De repente eu até incorporo essa no banco de dados 1 na próxima turma. Então nós vamos fazer para um cinema. Show, hein? Legal. Então vamos lá, vamos criar o banco de dados. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque o primeiro passo vai ser fazer um projeto usando o nosso bom e velho conhecido MySQL Workbank, que já deve estar chegando aí na tela para vocês. Aí vocês, eu vou tudo que passar pela minha cabeça aqui, eu vou falando em voz alta, e aí vocês vão dando sugestões também para esse cinema que a gente vai criar, certo? Então vamos lá. Ok, vou criar então aqui um arquivo, um novo modelo, adicionar diagrama. Vamos sumir com essa tela, vamos já mudar para 200%, para ficar uma imagem bem grande. Beleza. Tá, vamos começar com o óbvio, né? O óbvio do óbvio que tem no cinema são os filmes, certo? Aí aqui já começa... Nós já temos que pensar na seguinte situação. Diferente de um streamer, no cinema, você não vai escolher terror, você não vai escolher aventura, ação, você vai ver os filmes que estão em cartaz, certo? Os filmes que estão passando no cinema. Certo. Então vamos lá. Deixa eu pensar aqui o que nós vamos colocar. Nesses filmes, o nosso bom e velho código-chave primária, autoincremento, not null. Tá, então a primeira coisa que o filme tem, ele tem o título, certo? Esse título nós vamos botar aqui um varchar, eu acho que um varchar de 250 vai ser razoável. Normalmente os títulos do filme não têm nomes tão grandes, né? Depois tem a sinopse. Aí a sinopse eu acho que pode ser, a gente pode no formato texto. Vamos pôr obrigatório também, certo?
que mais que vocês acham relevante para o filme? Ah, boa. Então, o filme... Bom, na realidade, o filme ele vai existir de qualquer forma. E aí, eu acho que, já que a gente fez essa opção pelo cinema, normalmente os cinemas nunca tem um cinema um só. É sempre uma rede, né? Então já vamos fazer para uma rede de cinemas, certo? E aí, o que acontece? Um filme, quando ele está... Nós vamos ter que fechar essa janela aí, que esse barulho é de fora, hein? Fecha aí, por favor. Eu vou ligar o ar só para dar uma sopradinha, para circular o ar. Porque senão... E aí, esse barulho, a garganta vai embora antes da hora. Pronto. Então, show de bola. Nós estamos pensando, então, num cinema que, obviamente, é uma rede, certo? É uma rede. Ótimo. Então, o que acontece? Um filme, numa rede de cinema, ele pode estar em cartaz em datas diferentes em cada cinema, certo? Às vezes tem um cinema num shopping, com um filme que está fazendo mais sucesso, ele fica em cartaz mais tempo, numa cidade menor, ele sai de cartaz mais rápido. Então, essa questão da data que vai entrar em cartaz no cinema e a data que vai sair, vai ser relativo, dependendo do cinema que a gente está falando. Então, a gente já criou uma situação aqui, que eu vou ter... Bom, os filmes, por enquanto, vai ficar só com o código, título e sinopse, tá? Aí nós vamos ter... Oi? Então, mas aí tá no cartaz, né? Quando a gente for colocar um filme em cartaz, em cada unidade, em cada cinema, aí a gente vai ver que naquele cinema, aquele filme vai entrar em cartaz nessa data, até essa data, nos horários, sala. Legendado, dublado, então tem que ver isso, hein? Então isso aí pode ser aqui no filme, ó. O filme sempre... Bom. Então, mas hoje em dia... Tem legendado, pleno século 38, tem filme legendado ainda, né? 3D, não, que zica, hein? Então tá, vamos botar... Porque hoje a maioria dos filmes, eles já saem com vários áudios, né? Igual você tem no streamer, você escolhe o áudio que você quer, né? Tinha um filme que estava em cartaz, chamado Aluão. E aqui, por exemplo, de Peral, do shopping todo, ele só estava legendado. Só legendado. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no próprio filme, dublado, vai ser sim ou não, tá? Vou pôr um char aqui mesmo, char de 1. Se ele é dublado, ele é dublado. Se ele não é dublado, ele é legendado, certo? Ou é sim ou não, acho que resolve, ok? E o outro é 3D, né? Eu acho que não pode ter nome de tabela que começa com número, tá? Então, eu não poderia criar uma coluna aqui 3D. Vou colocar D3. Pronto, eu coloco ao contrário. Char de 1 também. Ok, bom, aí nós já criamos uma confusão para a gente aqui agora. Por quê? Porque eu vou ter que criar os cinemas. Então, eu tenho os cinemas. Cinemas também vai ter código, autoincremento. Bom, aí o cinema, ele vai ter um nome. Mas aí, o nome, quando eu falo de uma rede, o nome é sempre igual em todas as unidades. Mas tem Cinemais Uberaba, Cinemais Shopping Uberaba, Cinemais não sei o quê, não é assim? Sempre tem um nomezinho que eles chamam. Então, nós vamos colocar esse nome aqui, que vai ser um varchar de 250. Se a gente fosse entrar em mais detalhes, a gente teria que colocar endereço, papapá, mas eu não vou entrar muito nesse lado por enquanto, porque eu acho que o que a gente já tem aqui já dá uma boa quantidade de tabelas para o nosso projeto. Então, eu tenho aqui os cinemas. Aí, agora, eu vou ter que criar as salas deste cinema. Beleza? Então, eu vou ter que criar uma tabela para as salas desse cinema. Então, eu vou ter a tabela de salas.
Essa tabela de salas também vai ter. O que que eu tenho de particularidade numa sala? A capacidade dela. Quantas pessoas ela cabe. Um cinema tem sala com mais de 250 lugares? Dificilmente, né? Não faz muito sentido. Hoje em dia as salas são sempre menores, né? Então aqui um Tiny Int resolve, ó. Tiny Int. Você lê o quê? Pode ser. Aí eu tenho que colocar ela sem sinal para ter uma capacidade de 1 a 250 e uns quebrados, né? Então, mas aí o VIP ou não, a gente começa a entrar nos tipos de sala que eu posso ter. Quais os tipos eu tenho hoje? Não, mas aí é a projeção, não é a sala, né? Nós vamos deixar isso de lado por enquanto. Só reclina, vira uma cama, né? Não sei o quê, parará. Vamos deixar por enquanto só com código e capacidade. Aí, o que nós vamos fazer aqui agora? A gente já pode começar a criar alguns relacionamentos aqui, ó. O código da sala, normalmente os códigos da sala no cinema é sala 2, sala 1, sala 3. Então eu posso usar o próprio ID da sala. Se bem que aí eu tenho um problema. Porque esse ID é da rede. É um ID de todas as salas que tem em todos os cinemas da rede. Então vai ter sala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se tem 50 cinemas e 300 salas, eu vou ter uma sala com ID 275. Então não é o... Eu vou ter que colocar aqui na sala qual que é o nome dela, o código dela. Todas as salas de cinemas é só um número. Sala 1, sala 2. Ou tem sala VIP, sala lounge, plus, sala blá, blá, blá. É só número. Mesmo ela sendo VIP, ela tem um número. Sala 5 é a VIP, sabe? Tá, então nós vamos botar só o número da sala aqui mesmo. Ó. O número da sala é obrigatório, porque é o número que identifica ela, é o número que vai no bilhete, etc. Certo? Show. Então, a sala eu tenho o código, que é um código de todas as salas da rede inteira, a capacidade de pessoas nessa sala e o número dessa sala. Se é a sala 5, 3, 7, 8, 10, 12. Beleza. Então, o que acontece? Agora, eu preciso saber uma determinada sala, em qual cinema ela está. Então, uma sala vai estar em um cinema. Em um cinema, eu tenho várias salas. Então, tá aí. Já tem o código do cinema aqui na sala. Pronto. Agora, quando eu for colocar um filme em cartaz, eu já vou programar no meu planejamento, eu vou falar assim, ó, esse filme vai entrar em cartaz na sala tal do cinema tal, certo? De tal dia até tal dia, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um relacionamento entre salas e filmes que é de muitos para muitos. Um filme pode entrar em cartaz em várias salas. Numa mesma sala, eu vou poder ter vários filmes em cartaz, correto? Então, entre salas e filmes é um relacionamento de muitos para muitos que nasce nessa tabela aqui. Aí eu vou mudar o nome dela, que eu vou chamar em cartaz. Vai ser o nome desta tabela. Eu vou ter qual é a sala, qual é o filme. Quando eu sei qual é a sala, automaticamente eu sei de qual cinema é, né? Obviamente, certo? Vai ter uma data de início e vai ter uma data de término. Então, toda vez que eu programar, eu vou falar que tal filme vai entrar em cartaz
Tem uma data de início e uma data de término. Eu vou acrescentar aqui o nosso bom e velho código. Eu estou, por enquanto, deixando esses códigos tudo int mesmo. Depois, se for o caso, a gente ajusta. Eu gosto de... Aí a mania, eu gosto que ele fique sempre em primeiro lugar. Não é obrigatório, não é a regra, mas é hábito, é mania, tá? Eu gosto sempre do ID em primeiro. Beleza, então aqui, ó, o que eu já tenho com essas 4 tabelas? Eu já tenho, posso ter todos os cinemas cadastrados, todas as salas desses cinemas cadastradas, todos os filmes com os seus respectivos... eu já sei em que sala o filme vai estar em cartaz em que período. Outra coisa que eu acho legal pôr aqui nos filmes, ó, que eu pensei aqui agora, seria a duração do filme. A duração em minutos. Então, se é minutos, um filme nunca tem mais de 250 minutos, tem? 250 minutos dá mais de 3 horas. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5. Eu acho que... Deixa eu ver aqui. 6 vezes 4... São 4 horas, 4, 6 vezes 4, 24. Dá mais de 4 horas. Não tem filme com mais de 4 horas em pleno... né? Não, então tá bom. Desistiu. Não, esse povo tá me ligando dessa Claro, já tem uns 50 dias. Beleza, então eu vou botar aqui, ó, que o tempo de duração do filme vai ser um TinyInt. TinyInt, que vai ser também sem sinal, porque eu consigo colocar de 1 a 255, ou 6, ou 4, não sei. Por que eu estou colocando essa duração aqui? Essa duração do filme, ela pode me ajudar na hora da hora de calcular, né? Se um filme tem 2 horas e meia, eu não posso colocar ele numa sala às 8 e às 10. Porque às 10 a sessão anterior não terminou ainda. Então isso vai ajudar você a calcular o tempo que termina e começa uma sessão. Agora, a gente tem que pensar aqui também, ó, que eu tenho um filme entrando em cartaz numa determinada sala. E eu preciso falar qual que é o horário que aquele filme vai passar naquela sala. Eu acho que eu posso pôr esse horário em cartaz. Se eu colocar ele em cartaz nessa sala, por exemplo, eu posso ter um filme que está na sala 4, às 4, às 7, às 21. Pode ter em 3 horários diferentes. E aí, eu tenho só a data de início e a data de término. Como é que eu faço para colocar esses horários, hein? Se eu colocar num em cartaz, se eu for pôr um filme numa sala às 3 da tarde, 7 da noite e 21 horas, eu vou repetir essas 4 informações aqui para 3 horários. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que fica mais eficiente eu criar uma tabela de horários. Uma tabela de horários. E colocar aqui, ó, o início do filme como sendo um time. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho um filme em cartaz. E aí, deixa eu pensar, eu vou fazer assim, ó, aquele horário, como eu vou ter um filme em cartaz que pode estar em vários horários na mesma sala, às vezes pode estar até em mais de uma sala ao mesmo tempo, né? Eu vou fazer isso aqui, ó. Porque um filme em cartaz numa sala, ele pode estar em mais de um horário. Só que eu não gostei desse negócio cruzando aqui. Eu vou subir esse horário lá para cima. Isso aqui é legal da gente fazer, de tentar não deixar cruzar essas linhas do relacionamento. Só que isso para um banco de dados de 10, 15, 20 tabelas, você até consegue. Mas isso não é a realidade dos sistemas, gente. Os sistemas pequenos têm 200, 300 tabelas. Sistemas grandes, 3, 4, 5 mil, 10 mil tabelas.
E aí é quase impossível você conseguir fazer dentro de um diagrama só, um diagrama com todas as tabelas sem que essas linhas acabem se cruzando e fazendo confusão. Bom, então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Cada filme que eu colocar em cartaz numa sala, eu vou especificar os horários que ele vai estar. Ok, então vamos lá. Já temos 5 tabelas. Eu acho que a gente podia chegar numa 7 ou 8 só, para não ficar grande demais, porque depois eu vou dar uma tarefinha para vocês criarem os dados dessas tabelas. E aí nós vamos dividir a tarefinha aqui, igual eu fiz no semestre passado, deu um pouco de confusão, mas com vocês a gente vai fazer isso mais organizado. Bom, vamos ver o que mais que a gente pode pôr aqui. Nós temos duas possibilidades. Podemos partir para a parte de vender ingresso. Podemos partir para endereço, bairro, cidade, estado onde estão esses cinemas. Eu acho que se a gente for para a parte dos ingressos, pode ser mais interessante, porque quando a gente for estudar os conceitos que eu preciso explicar, a gente pode fazer análise de faturamento, quanto que faturou um filme, quanto que faturou um cinema, quanto que faturou uma sala, bom, mas aí cidades e estados também é interessante, porque eu quero avaliar um cinema numa cidade, quanto que deu Superman em Uberaba, quanto que deu Superman em Garapava, sei lá. Então, de repente, se a gente tiver essas duas possibilidades, fica mais legal o nosso banco de dados. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui, então. Eu vou considerar apenas cidade e estados, tá? Não vou preocupar com o endereço, não. Então, eu vou criar cidades e estados para a gente saber onde está cada cinema. Então, eu vou criar aqui, ó, cidades. Cidades vai ter um código e um nome. Por enquanto, só isso. E eu vou ter os estados. Estados. Aí os estados vai ter sigla SHARD2 Not-In e o nome do estado que também é Not-In. Pronto, então eu tenho o estado, a cidade e o cinema. Vamos relacionar esse troço? Um cinema pode ficar só numa cidade, mas numa cidade pode ter vários cinemas. Então, daqui para cá, e aqui no cinema ele ganha o código da cidade onde ele está. Pronto. Ok. Agora, uma cidade está em um único estado, mas em um único estado pode ter várias cidades, então a cidade ganha a sigla do seu estado. Pronto? É isso. Então, ó, com isso agora, eu já sei em qual cidade, de qual estado está localizado aquele cinema. Então, olha o raciocínio. Eu tenho os estados têm as cidades têm cinemas, os cinemas têm as salas têm filmes em cartaz. E esses filmes em cartaz, eles estão especificados em determinados horários. Pronto. Agora, vamos colocar um pouco também aqui da parte dos bilhetes vendidos. Quando você compra um bilhete, você não tem nada do cliente, né? Se tem também, não vamos pensar nisso, não, senão vai aumentar muito o nosso pepino aqui, depois dá mais trabalho para vocês inserir os dados nesse banco. Vamos para a venda de bilhetes. Vamos lá. Como é que chama? É bilhetes mesmo? Ingresso? Tanto faz. O que vocês preferem? Ingressos.
Vamos comprar um ingresso para o cinema, vamos comprar um bilhete para o cinema, acho que ingresso, né? Comprar um ingresso, beleza. Então nós vamos comprar um ingresso. Tá, esse ingresso, ele vai ter um valor, o preço, né? O valor que foi pago. Que aí nós vamos colocar decimal 9,2. Vai ser obrigatório ter um preço. E aí eu quero saber para vocês, como é que eu sei para qual... Eu preciso saber que esse ingresso que eu vendi, para que sala, filme, horário e dia? Onde eu vou ligar esse danado? Nos horários. Porque, deixa eu passar esse filme para cá. Se eu ligar o ingresso no horário, eu sei qual é o horário, às 7 da noite. E como é que eu descubro o filme? Pelo em cartaz, eu sei qual que é a sala, qual que é o filme. Fica faltando só uma informação. O dia. Porque no em cartaz tem a data que começa e termina aquele filme naquela sala. Então, aqui, ó, no ingresso, eu vou acrescentar aqui, ó, o dia, que vai ser um date. Certo? Não, a cidade já está na sala, né? A cidade já... Do horário eu sei qual é a sala filme, se eu sei qual que é a sala, eu sei qual que é o cinema, se eu sei qual que é o cinema, eu sei qual que é a cidade, qual que é o estado, certo? E aí, então, o que acontece? Quando o cara compra um ingresso, ele compra um ingresso só para um horário, certo? Mas para um horário pode ter vários ingressos, certo? Então, olha só. Aqui. Tá ficando bonito esse negócio, hein? Vamos pôr isso aqui do lado agora, fica mais bonitinho. Então, esse ingresso, ele tem um preço, ele tem a data que você vai assistir esse filme, e com o horário, eu venho aqui na tabela de horários e sei qual que é o em cartaz. Com o em cartaz, eu sei qual que é a sala, o filme. Se eu sei qual que é a sala, o filme, eu sei qual que é a sala, eu sei qual que é o cinema, qual é a cidade, qual é o estado. E se eu sei qual que é a sala, eu sei qual que é o filme. Já peguei o filme na sala. E aí, o que vocês acharam aqui até agora? Eu acho que deu 8 tabelas, eu acho que já está razoável. Beleza? Show de bola. Então, eu vou criar esse banco de dados. Depois, eu vou inserir alguns dados e eu vou criar uma lógica de inserção de dados para que depois cada um de vocês também possa fazer os comandos de inserção, salvando esses comandos de inserção no arquivo texto, para depois entregar como atividade da aula de hoje, para depois eu pegar todos esses arquivos e inserir em um único banco de dados e compartilhar com vocês esse arquivo, para que vocês também possam ter esse banco de dados com todos os dados na conta de vocês. Por que isso? Porque a partir das próximas aulas, quando eu for ensinar os conceitos que eu preciso ensinar para vocês, eu vou usar esse banco de dados como exemplo. Certo? Então vamos lá, na sequência. Vou criar esse banco de dados, certo? Então deixa eu ir lá para a minha conta no Data Center. Vou criar um banco de dados para esse cara. Vai ser aqui, ó. Eu tenho esses bancos de dados aqui que a gente usou nos semestres anteriores. Vou deixar eles aqui por enquanto. Então eu vou criar um banco de dados. No meu usuário é prof. No de vocês, cada um vai ter o seu, certo? Então eu vou chamar esse cara de cinema. Cinema. Prof. Cinema. Criar. Criar. Hã? Tá criando? Criou? Que é isso? Foi rápido demais. Viu? Aí ele tá contando tudo aqui, ó. Senha. Beleza, não tem problema não. Vamos lá ver se criou mesmo. Cinema. Olha meu banco de dados aqui, que lindo. Vamos aumentar para 175. Show de bola. Então eu tenho o meu banco de dados de cinema, certo? Bom, eu vou
pegar os códigos SQL aqui do Workbench, como eu já expliquei para vocês. Vou criar o banco de dados, vou salvar tudo num arquivo texto. E aí depois... eu vou deixar esse arquivo texto aqui, um bloco de notas, porque depois eu vou... eu vou deixar na outra tela aqui, tá? Mas saibam que tudo que eu processar lá eu vou guardar num bloco de notas. Então, vou copiar aqui o SQL para criar a tabela estados. Vamos lá. Criando deixa eu corrigir esse MyDB aqui, né? Aí, no caso, aliás, eu vou tirar esse MyDB pelo seguinte, porque aí o comando fica genérico e quando vocês forem criar no data center, na conta de vocês, vai funcionar, tá? Então, eu vou tirar o MyDB. Aí é preciso que o banco de dados esteja selecionado. Então, criar a tabela estados, executar, processado com sucesso, colei aqui no meu bloco de notas, tá? Deixa eu salvar meu bloco de notas em algum lugar aqui. pd.cinema.txt. Pronto, tá salvo, para me salvando e não perder. Então, já foi o estados, agora vamos criar cidades, copiar o SQL de cidades, vamos para o Data Center, SQL. Aí aqui eu tenho que tirar esse MyDB daqui, tem que tirar ele daqui também, ó. Tem mais algum lugar? Acho que não, né? Ctrl C, executou, banco de dados criado com sucesso, colar no meu bloco de notas, salvou. Vamos para o próximo. Agora eu vou criar cinemas. Copy SQL to clipboard. Vamos para cá, SQL, colou. Vamos tirar o MyDB daqui. Vamos tirar o MyDB daqui. Ponto e vírgulazinho aqui, Ctrl C, vamos executar. Processou também com sucesso. Beleza. Vamos para o próximo. Agora são as salas. Copy SQL. Já percebeu que eu estou pegando as tabelas para criar, já olhando aquela dependência, né? Para criar a sala, eu tenho que ter o quê? Eu preciso ter cinema. Olha lá, ó, é o que ficou verde. Sala depende de quê? Depende de um código de cinema que está lá na tabela de cinemas. Então, eu posso criar a sala porque eu já criei cinemas. Então, vamos lá, aqui agora, para criar a tabela de salas. Tirando esse MyDB. Ok. Processando. Processado com sucesso. Pronto. Para facilitar para vocês, depois eu já vou te dar esses comandos tudo pronto, tá? Porque vocês vão ter que criar os comandos para inserir, e para isso funcionar, vocês precisam criar isso no banco de dados de vocês. Só que vocês vão inserir no banco de dados de vocês e vão guardar os comandos no arquivo texto para a gente juntar todos em um só depois. Cada um vai ter a cópia do banco na sua conta do data center, mas para a gente ter muitos dados, a gente vai dividir aí, cada um vai inserir umas trocentas linhas. E aí a gente vai juntar tudo isso depois num único arquivão para criar um banco de dados legal com muitas linhas, para a gente usar de teste depois. Beleza, então já foi salas. Agora, se eu for criar em cartaz, eu dependo, para criar em cartaz, eu dependo de salas e filmes. Salas eu já criei, filmes eu ainda não criei. Então eu vou criar filmes primeiro. Vamos lá. Criar filmes. Executar. Pronto, filmes criado. Agora o próximo vai ser... Agora eu posso criar em cartaz. Criar em cartaz. Em cartaz, ó, eu tenho que tirar o MyDB aqui. Tem que tirar o MyDB aqui. Tem que tirar o MyDB aqui. Um ponto e vírgula no final. Executar. Processado com sucesso. Então, vamos para o próximo. Então, já foi o em cartaz. Agora, eu posso criar horários? Posso. Horários depende só de em cartaz. Então, vamos lá.
É... Peraí que eu estou fazendo confusão. Para cá, né? Então vamos lá, criar horários. Tirar esse MyDB daqui e tirar esse MyDB daqui. Pronto. Ponto e vírgula aqui no final. Executar. Processado com sucesso também. Show de bola. Pronto, falta só os ingressos agora. Copiando os ingressos. Opa, estou fazendo confusão aqui. Primeiro vamos criar a tabela de ingressos. Tiro o MyDB daqui. Tiro o MyDB daqui. Bota um ponto e vírgula aqui. Executa. Pronto, criado com sucesso. Beleza. Então, já tem um banco de dados vazio. Pronto. Banco de dados criado. Agora, deixa eu ver como é que a gente vai fazer. Porque eu quero o seguinte. Eu quero que cada um de vocês insira uma quantidade legal aí de linhas em cada tabela. Mas algumas tabelas eu já vou ter que passar preenchido para vocês quando eu for passar esse arquivo, tá? Para facilitar. Por exemplo, estados e cidades. Beleza, então, vamos lá. Vocês vão me ajudando, vocês vão entender daqui um pouquinho o que eu estou querendo fazer e vocês vão me ajudando a pensar numa fórmula mais precisa, tá? Eu fiz isso também no ano passado e acabou que deu um pouquinho de confusão porque alguns alunos acabaram não fazendo atividade, na hora de juntar deu problema, mas hoje nós vamos fazer isso mais caprichado. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é a tabela de estados. Eu mesmo já quero cadastrar esses estados. Lista de siglas com estados. Pronto. Até região aqui, meu Deus. Aí. Aqui, Ctrl C. Agora eu vou mostrar o bloco de notas que eu estava anotando para vocês, porque eu vou fazer um negocinho aqui. São poucos, vou apagar na mão mesmo, tá? Peraí que eu tive uma ideia. Substitui por nada. Todos da região Nordeste. Substitui todos. Depois eu pego região Centro-Oeste. E substituo por nada. Depois eu pego região Sudeste e substituo por nada. Depois eu pego região Sul e substituo por nada. Depois eu pego região Norte e substituo por nada. Pronto, ficou só os estados e as siglas. Aí, onde tiver isso aqui, eu vou substituir só por um espaço. Isso. Bom, então agora, com isso aqui, ó, são 27, o que eu consigo fazer aqui, ó? Consigo pegar e fazer o comando de inserir, que é insert into estados, que é, aí eu vou colocar, para facilitar para mim, nome, vírgula, sigla, tá? Para mim não ter que inverter a ordem, porque senão ia dar trabalho, ok? Então, Acre, vírgula, AC, fecha, ponto e vírgula. Show, então isso aqui agora vai ficar igual para todos. Copiou, vem aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V.
Podia ter dado um de mais preguiçoso, mas eu vou fazer assim mesmo, tá? Eu acho. Vale a pena aqui o esforço. Aqui tem que dar um enter, só pronto. Aí, agora, isso aqui, ó, eu vou copiar. Nossa, vacilei, hein? Tá bom, não tem problema não. Vou colar isso aqui primeiro. Vou colar isso aqui primeiro, depois eu ajusto outras aspas. Aqui, dando um duplo clique, eu já tiro o espaço. Então, isso aqui vocês já vão ter pronto. Esse dos estados vocês não vão ter que se preocupar. Pronto. Aí agora eu vou ter que pôr umas aspas aqui. Aqui. Eita, caramba. Aspas aqui. Aspas aqui. Aspas aqui. Aspas aqui. Já devia ter colocado essas aspas quando eu copiei o início da linha, né? Vacilei, agora estou apanhando aqui. Estou tendo que ter mais trabalho. Mas é pequeno, é pouca coisa, a gente faz assim na mão mesmo. Ó, pronto. Aí agora, para encerrar, fica um espaço sobrando aqui, hein? Eu vou ter que colar esse cara aqui, ó. Deixa eu já colar esse cara no final de todos, depois eu tiro o espaço que está sobrando. Pronto. Onde tiver espaço, aspas... Não posso fazer isso não. Vou tirar na mão mesmo. Aqui, esse aqui, esse DF aqui, se bem que isso aqui na hora que inserir vai troncar lá, porque só cabe 2, char de 2, ele tronca esse espaço que está depois, mas se tiver espaço antes, ele perde a primeira letra da sigla. Aqui, pronto, Rio de Janeiro, Paraná passou batido, né? Paraná, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, pronto. E aí, ó, Ctrl C, na coragem, Ctrl V, aparentemente não tem nenhuma linha errada, processando, lindo, conferindo estados. Tá lá, todos os estados. Então, funcionou, vou pegar isso daqui e vou trazer para cá, ó. Então, com esse arquivo texto que eu criei, o que a gente tem? Criação de todas as tabelas, e na tabela de estados, eu criei todos os estados. Beleza. O que acontece agora? Eu preciso criar agora as cidades. E aí, deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui. 22, 20, 34, 23, 24, 20, 37, 39, 35, 50, 48, 18, 36. Falei algum número repetido? Não, né? Vou repetir de novo, ó. Se eu falar algum número repetido, vocês me ajudam. O Alexandre, 22, o Arthur, 20, a Elaine, 34, o Felipe, 23, o Flávio, 24, o Gustavo Henrique, 37, o Gustavo Pereira, 39, o João Vitor, 35, a Luciana, 50, a Maria Júlia, 48, o Matheus, 18 e o Pablo, 36. Repetiu nenhum número não, né? Peguei os 2 últimos dígitos da matrícula de vocês. Com o dígito, inclusive, tá? Contando o dígito, peguei os últimos 2 números. Por que isso é importante?
porque vocês vão usar esses números, porque como vocês vão criar um arquivo texto com comando insert, se vocês colocar o ID repetido na hora de inserir da chave duplicada. Lembra disso? Então nós vamos criar IDs iniciados com esse número que eu passei de cada um de vocês. Os 2 últimos dígitos da sua matrícula, contando inclusive o dígito. Certo? E aí, nós vamos até criar uma regra aqui de como vai ser isso. Por exemplo, eu vou cadastrar as cidades. Nós não temos... Eu vou distribuir. Vou distribuir um estado para cada um de vocês. Não, vou não. Cada um vai cadastrar. Então, vamos lá. Primeira regra. Eu vou até digitar esse troço aqui, gente, para a gente não esquecer, tá? E vai ficar gravado. Então, o que acontece? Os estados já estarão pré-cadastrados. Cada um de vocês, eu vou até pôr como comentário aqui, ó. Cada um deve cadastrar 10 cidades. E para ter de muitos estados, cadastrar 10 cidades de 10 estados diferentes. O que vocês estão entendendo com isso aqui? O que vocês entenderam com isso? Cada cidade seria de um estado só. Mas não vai dar para funcionar assim, não. Porque pode ter gente que pode pôr a mesma cidade com um código diferente, aí complica a nossa vida. Um cadastro Uberaba com código 5, o outro cadastro Uberaba com código não. Então tem que mudar essa regra aqui. Eu vou dar um estado para cada um. Então vamos mudar essa regra. Cada um deve cadastrar 10 cidades do seu estado, informado pelo professor. Eu vou dar um estado para cada um de vocês. Certo? E daquele estado, você vai buscar 10 cidades verdadeiras e cadastrar elas. Certo? Tá. Agora, qual será o código das suas cidades? O código das suas cidades deverá ser composto dos 2 últimos dígitos da sua matrícula, contando... Como é que chama aquele último que está no final lá? Igual tem no CPF, aquele dígito verificador, como é que chama aquilo? Depois do tracinho tem um número que é resultado de uma fórmula matemática, blá, 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 blá. É dígito mesmo? Como é que é o nome daquele trem? Seu CPF é 3332. Esses dois é o dígito verificador. Mas aí ficou dígito 2 vezes aqui, ó. Será composto por... os últimos escrevi errado, vocês nem falaram nada. Os 2 últimos números da sua matrícula, contando o dígito, mais um número sequencial de 1 a 10. Você vai cadastrar 10 cidades, certo? Qual que vai ser o ID das cidades que você vai cadastrar? Minha matrícula termina com 27. Então vai ser 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6. Hã? Pode, é integer, vai até 300 mil. Certo? Então eu vou considerar, eu acho que ninguém termina com 11 não, né? Vou pegar um 11 para mim, para explicar para vocês. Ó. Não tem nenhum 11 aqui, então o 11 vai ser o professor, tá? Eu vou pegar um estado aqui para mim, né? Vou pegar o mais fácil e deixar os mais difíceis para vocês. Vou pegar Minas Gerais. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó.
Vou pegar Minas Gerais para mim. Depois, se cada um me pede, eu vou passar o estado de cada um, tá? Lista de cidades de Minas Gerais. Hã? Não, mas eu sou preguiçoso. Eu vou ficar no Ctrl+C, Ctrl+V. Já vou pegar aqui, ó. Nossa, eu tô quase fazendo uma coisa aqui, mas não vou fazer, não. Abadia dos Dourados. Não posso pegar tudo com a letra A também, que perde a graça, né? Então, no meu caso aqui, ó, vou pôr isso aqui assim, ó. O que eu tenho na tabela cidades primeiro, né? A tabela cidades tem código, nome e estado. Então, deixa eu já fazer o meu insert aqui, ó. Como é que seria o meu insert? Insert into cidades, parênteses. ID, nome e estado. O ID está autoincremento, mas eu não vou deixar usar o autoincremento, porque o ID nós vamos cada um ter o seu aí para poder funcionar, certo? Então é ID, nome e estado. Values. Bom, eu já sei que o meu ID vai ser 11 alguma coisa. O nome eu vou pôr aqui entre aspas. E o estado eu sei que é MG. Ok? Então o que eu vou fazer? Colocar. Oh, caramba. Colocar. O que eu fiz aqui, gente? Que eu perdi meu comando. Ó, são 10. Não sei se tem 10, se faltar eu coloco. Então, o meu é 11. O de vocês é o seu número. Então, o que eu coloco aqui no final? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O meu é 11. Você vai pegar os dois últimos dígitos da sua matrícula e fazer exatamente a mesma coisa. Cadastrar 10 cidades do estado que você for contemplado no sorteio. Fechou? Beleza, então é isso. Aí eu vou começar a colocar as cidades que eu vou copiar da internet aqui, ó. Abadia dos Dourados. Abadia dos Dourados não tem nem praça, quanto mais cinema. Nossa, se alguém ver de lá esse vídeo aqui que eu tô gravando, vão me xingar tudo. É que eu conheço lá, é Caminho da Roça. Eu vou para a cidade dos meus pais, eu passo lá. Vamos botar Araxá. Araxá. Oh, caramba. Nossa Senhora. Belzonte, não pode faltar, Belzonte. Belzonte. Vamos pegar com outras letras. B. Caldas. Caldas. Tá ficando em ordem alfabética para o ocidente aqui do lugar de onde eu estou copiando. Letra C já foi. Vai, vamos clicar aqui para ir mais rápido. Ervália. Você sabia que em Minas Gerais tem uma cidade chamada Ervália? Mas eu vou de Esmeraldas. Oi? Você conhece? Folhas? Entre folhas. Jesus. Onde você mora? Qual cidade você mora? Entre folhas. Não, a cidade. Entre folhas. Franciscópolis. Essa eu amei. Franciscópolis eu adorei. Onde você mora? Franciscópolis. Itamogi. Itamogi. Depois, vamos lá para frente, que eu quero chegar no nosso Bioraba. Juruáia. Cada nome bonito. Juruáia. Mais duas. Monte Azul. Gostei do Monte Azul. E a última eu vou até digitar aqui, porque nós não vai deixar a nossa Bioraba de fora, né? Então pronto, ó. Isso aqui já vai dar certo. Salvei aqui. Aí o que eu vou fazer? Isso aqui vai dar certo que eu vou inserir. Vou lá no nosso banco de dados, que está aqui, e vou... Então, cidades, todo mundo vai conseguir inserir. Certo? Todo mundo vai conseguir. Pá, beleza, deu certo. Só que, porém, contudo, entretanto, todavia, a brincadeira começa a ficar mais emocionante. Então, eu tenho as cidades. E eu vou, inclusive, postar aqui na gravação, porque depois vocês podem pegar na gravação e não fica dependendo. Vocês podem tirar uma foto da lista aqui também, né?
Não, se bem que nem todo mundo da lista tem uns fantasmas aqui, eu desconfio. Aqueles que faz matrícula e desaparece. Nem Eu só. acho que você tá Até que não tá ruim, não. não tem gente, mas só Tem só 3 que faltou hoje, 3 faltaram. Mas é porque se alguém faltar, vai complicar a nossa vida, sabe? Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar com vocês aqui, são alunos dedicados, estudiosos, vão faltar pouco. Eu vou considerar só vocês. Os outros 3 que não vieram hoje, se eles aparecerem, a gente passa uma tarefinha mais salgada para eles. Se faltar, né? Passa o serviço dobrado para eles fazerem, para depois para tirar um atraso. É isso mesmo. Vou ficar com o resto, vou dividir o resto dos estados tudo para esses 3 aqui. Ó. Então o que nós vamos fazer? Olha só como é que a brincadeira começa a ficar mais divertida. Eu preciso que o meu banco de dados ele seja o mais realista possível. Eu poderia dar um estado para cada um, só que o que ia acontecer? Cada um ia cadastrar os seus cinemas, os seus filmes. Aí eu nunca teria nesse banco de dados um filme que saiu daquele estado. Vocês entenderam a brincadeira? Porque a partir do momento que você cadastra com o ID, usando os seus 2 dígitos da matrícula, e você cadastra tudo de um estado, aquele filme que você cadastrou é do seu estado. Ninguém cadastrou um filme. Se cadastrou um filme com nome igual, ele ficou com código diferente, como se fossem 2 filmes diferentes. Então eu tô achando que eu vou ter que pegar uns 15, 20 filmes aqui e cadastrar também para... Porque os filmes precisam ser os mesmos para todo mundo. Eu vou fazer isso então. Vou pegar os filmes, depois eu vejo se vai ser preciso fazer o que eu estava pensando aqui. Então eu vou ter que cadastrar os filmes. As cidades, cada um pode fazer a sua. Agora os filmes não tem jeito, os filmes tem que ser um conjunto de filmes só. Então, eu vou deixar os filmes aqui, ó, deixa eu ver o banco de dados. Os filmes não dependem de ninguém. Então, eu vou pôr os filmes aqui antes de cadastrar as cidades. Deixa eu fazer o comando insert de filmes. É maior. Insert into filmes. Bom, os filmes, eu posso colocar, como eu vou cadastrar filme e vocês não vão cadastrar filmes, eu posso pôr um código normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Porque não vai repetir, vocês não vão cadastrar filme. A garganta já começou a pedir arrego. Então, eu vou ter o ID, o título, a sinopse, se é dublado ou não, se é 3D ou não, e a duração dele. Os valores, vamos descobrir agora. Já vou pôr o ID aqui, o título, a sinopse, dublado, sim, 3D, não, duração, a duração tá tiniente, duração vou pôr aqui 125, vai ser sempre minutos. Deixa eu fazer isso aqui, não, isso não vai caber numa linha só mesmo, já fiz isso, então agora o que eu posso fazer? Eu vou cadastrar aqui um monte de filme, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pelo menos 12 filmes. Esse site aqui vai ser legal para a gente pegar isso. Nome do filme, Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Título do filme, Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Agora é sinopse. Sinopse. Pronto. É isso, título e sinopse. Título e sinopse. Ah, eu tenho que mudar os IDs aqui, ó. Filme 1, filme
2, filme 3, filme 4, filme 5, filme 6, filme 7, filme 8, filme 9, filme 10, filme 11, filme 12. Quando vocês forem cadastrar os cinemas, os filmes, nos cinemas de vocês, nas cidades de vocês, nos estados de vocês, vocês vão lembrar que os filmes existem filmes de códigos de 1 a 12. Aliás, eu vou dar isso aqui pronto, né? Na hora que vocês forem inserir o comando de vocês, se não tiver essa tabela de filmes já preenchida, vai dar erro. Tá? Então vamos lá. Mas esse filme aqui já foi. Vamos voltar aqui, vamos pegar outro. Vou pegar esse aqui. Família à Prova de Balas. O título do filme 2 é Família à Prova de Balas. Sinopse. É porque não é o caso, mas a gente podia guardar esse banco de dados para no semestre que vem, quando a gente for fazer programação web, a gente usar esse banco de dados, colocar a foto e fazer algum site, alguma coisa relacionada a esse tema. Esse tema ficou bem legal. Então, o filme 2 já foi, vamos pegar um outro aqui, Atena. Nossa, que nomezinho mais chulé. Atena, o nome do filme. Sinopse. Copiou a sinopse, colou aqui, entre aspas. Se tiver aspas no meio da sinopse, nós estamos enrolados, eu não estou nem olhando. Mas parece que não tem, não. Atena já foi. Vou pegar uns em cartaz aqui, ó. Superman. Filme 4, Superman. A sinopse. Copia a sinopse. Pronto. Superman já foi. Jurax. O recomeço. Recomeço, sinopse. Pronto, sinopse ok. Filme 6. Os Smurfs. Vamos para os Smurfs. Smurfs, filme 6. Sinopse dos Smurfs. Olha que beleza de sinopse, só 2 linhas. Um monte de bichinho azul que vive uma aventura. Pronto. Sinopse. O que é isso? Sessões 591. E coisa demais, né? Pronto. Smurfs já foi, Amores não sei o que já foi, esse aqui já foi. Como treinar o seu dragão. Copia. Filme 7, Como treinar o seu dragão. Sinopse dele. Pronto, Ctrl C, Ctrl V, sinopse dele. Pronto. Vamos lá, agora o ritual. Pelo nome deve ser terror esse troço, né? Filme 8. Baseado em história real, hein? Deus me livre. Pronto. Família à Prova de Balas, acho que já foi, né? Vamos para a próxima página. A morte de um unicórnio. Filme 9. A morte de um unicórnio. Sinopse. Copiou. Colou a sinopse. Aqui, pronto. Agora filme 10, estamos quase acabando. Um lobo entre os cisnes. Filme 10, um lobo entre os cisnes. Sinopse do jeito que eu gosto. Rápido e rasteiro. Agora, Os Dragões. Filme 11, Os Dragões. Sinopse. Ctrl C. Ctrl V. E por último, e não menos importante, Uma Bela Vida. Com a sinopse. Ctrl C, Ctrl V. Então, todos vocês já sabem que na hora que vocês forem inserir os dados aí nos bancos de dados de vocês, os filmes, nós temos filmes com ID de 1 a 12.
Vamos inserir esse troço aqui para ver se funciona. Para ver se não vai dar errado meus comandos. Ó. Executando. Executou. Lindo. Temos todos os filmes cadastrados, ó. 12 filmes cadastrados. Então vamos lá, vamos raciocinar agora. Em cima do projeto do banco de dados. Eu já cadastrei para vocês estados e filmes. Já expliquei para vocês como é que são as cidades que vocês devem cadastrar. Nossa, gente, ficou ótimo. Ficou ótimo, porque o resto agora ninguém depende de ninguém. Porque você pode pôr todos os filmes nas suas salas de cinemas das suas cidades do seu estado. Beleza, ficou show. Tá. Então, o que eu vou fazer agora? Estados eu já dei pronto, filmes eu já dei pronto, certo? Quando eu passar para vocês esse arquivo aqui, ó, vocês já vão ter o arquivo texto para criar as tabelas, cadastrar os estados, cadastrar os filmes e só. A partir daqui, cada aluno faz o seu. Aqui, cada aluno faz o seu estado. E eu vou fazer como se eu fosse aluno o meu estado, certo? Peguei Minas Gerais para mim, correto? Depois eu vou passar o estado de cada um. Então, quando eu te der um estado, você vai ter que fazer o quê? Cadastrar 10 cidades. Usando o quê? O meu é 11. O de vocês é os 2 últimos dígitos da sua matrícula. Correto? Cadastrei o meu. As minhas 10 cidades. Depois das minhas 10 cidades, eu preciso criar os meus cinemas. Certo? Bom, para 10 cidades, nós vamos criar 15 cinemas. Por quê? Você só tem 10 cidades. Então você vai ter 5 cidades com 2 cinemas e 5 cidades com 1 cinema. Certo? Então vamos escrever essas orientações aqui. Cadastrar, criar 15 cinemas. Ah, mas aí deixa eu pensar aqui. Não vou pôr essa regra, não. Você vai criar 15 cinemas nas suas 10 cidades. Lembrando que pode ter cidade que não tem cinema e pode ter cidade que tem mais de 1, mais de 2 cinemas, tá? Então, você vai colocar... Isso vai ser importantíssimo para quando a gente for estudar. Ótimo, tá? Então, vai ser... Tem que ter cidades sem cinema. Você vai ter que lembrar disso. Tem que ter... Na hora que você for criar os seus 15 cinemas, tem que ter cidade que não vai ter cinema. Tem cidade com 1 cinema e cidade com 3 cinemas. Com 1. Pode ser. Pô, assim. Tem cidade com 1. Não, vou pôr assim, ó. Com 1, 2 e 3 cinemas. Aí você distribui do jeito que você achar melhor. Você tem que ter cidade sem cinema. Você tem que ter uma cidade com 1 cinema. Você tem que ter cidade com 2 cinemas e cidade com 3 cinemas, certo? Você tem 15 cinemas para distribuir do jeito que você achar melhor. É bom que o nosso banco de dados vai ficar mais aleatório e isso é mais importante para a gente. Vou fazer só uma aqui, porque se eu for fazer a atividade inteira aqui, a gente fica aqui até de noite e aí vocês não trabalham, tá? Então, como é que eu cadastro o cinema? ID, nome e cidade. Insert into cinemas. Cinemas tem ID, nome e cidade. ID, nome e cidade. Tá. Aí, qual que vai ser o ID do seu cinema? Nós vamos ter que pôr isso aqui. O ID dos seus cinemas são. No meu caso, é a mesma coisa, ó.
mais um número são 15, né? Então, todos os IDs, gente, eu vou tirar isso aqui, ó. Vou fazer uma regra genérica aqui, tá? Todos os IDs, né? Os IDs devem ser compostos dos dois últimos números da sua matrícula mais um número sequencial de 1 a x, tá? No caso das minhas cidades foi de 1 a 10. No caso dos meus cinemas vai ser de 1 a 15. Ok? Então, qual que é o ID do meu cinema? 11, 1. Depois tem o nome e a cidade. Quais cidades são as minhas? As minhas cidades estão aqui, ó. Então, a cidade eu vou pôr por último, tá? Então, ó, como é que eu faria aqui, ó? São 15. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto. Tá aí os meus 15 cinemas. Então, 11, 1, 11, 2, 11, 3, 11, 4, 11, 5, 11, 6, 11, 7, 11, 8, 11, 9, 11, 10, 11, 11, 11, 12, 11, 13, 11, 14, 11, 15. Ok? Quando vocês forem criar os cinemas de vocês, é a mesma coisa. No lugar do 11, os dois últimos dígitos da sua matrícula. Certo? Bom, quais são as minhas cidades? Eu tenho cidades 11.1 até 11.10. Certo? Então, aqui na hora de informar a cidade, ó, eu vou pôr, por exemplo, em Abadia dos Dourados não vai ter. Em Araxá, 112, vai ter um cinema. Em Belo Horizonte, que é 113, eu vou pôr 3 cinemas. Em Caldas, vai ter um cinema. Caldas é 114. Em 115, Franciscópolis não tem, Itamogi 117. Vou pôr um cinema em Itamogi. Juruáia, vou pôr um cinema também. Em Monte Azul, vou pôr um cinema. E Uberaba, vou pôr 3 cinemas. Ó, então eu tenho 3 cinemas. Belo Horizonte, eu vou pôr mais. Belo Horizonte, qual que é o Belo Horizonte? É 113. Vou pôr mais cinema em Belo Horizonte. Pode, eu estou falando aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3 ou mais, tá? Vou pôr vários em Belo Horizonte aqui. 113, vou pôr mais um 113 aqui. Vou pôr um Monte Azul 119, vou pôr 2 em Monte Azul. Uberaba já tem 3, Belzonte já tem 4. Araxá, vamos pôr mais um em Araxá 112. E mais um em Uberaba. Pronto. Certo? Bom, agora eu tenho que pôr o nome dos cinemas, né? Aí você inventa os nomes. Por exemplo, 112. 112 é Araxá. Shopping Centro. Aí você inventa os nomes, igual a gente tem aqui. Cinemais Uberaba. Por exemplo, cadê Uberaba? Uberaba é 110. Então aqui eu tenho todos são cinemais, é porque é uma rede, né? Shopping Uberaba. Aí eu tenho lá no Praça Shopping. Aí eu tenho outro em Uberaba que fica lá na Cine São Luís. E aí você vai inventando os nomes. Beleza? Os seus 15 cinemas. Alguma dúvida aqui? Vou executar assim, só para vocês verem que tem que funcionar, né? Então eu vou cadastrar meus cinemas. Ó, deu certo. Se eu entrar aqui, ó, tem os cinemas cadastrados. Alguns estão sem nome, mas aí vocês vão fazer com calma depois dessa atividade para encher bonitinho. Então, nós já temos
estados, cidades, filmes e cinemas. Agora, para cada cinema, você vai ter que colocar as salas dele, certo? Então, eu tenho aqui. Então, vamos lá. Aí, agora, você vai criar... Então, vamos lá. Criar as salas. Tem cinema com 1, 2, 3 ou mais salas. Certo? Aí fica a critério de vocês. Cada cinema vocês podem pôr 1, 2, 3, 4, 5, 10 salas, tá? Aqui o ID dos cinemas é a mesma lógica, né? Eu vou tirar isso aqui, ó, porque você já sabe como é que funciona, né? É sempre a sua matrícula com o número sequencial, certo? Então vamos lá. Como é que eu faço o insert das salas? Insert into salas, abre parênteses. ID capacidade número cinema. ID capacidade número cinema. Ok. Como é que vai ser o ID das salas? O ID das salas, o meu é 11, o meu código. Então, mais uma vez, 11, 1. Esse vai ser o ID. 11, 2, 11, 3, etc. Depois tem a capacidade, sei lá, 45 lugares. Depois da capacidade tem o número da sala. Essa aqui vai ser minha sala 1. E depois tem o cinema. Esse aqui vai ser o cinema. Ó, o cinema está aqui. Cinema 119, por exemplo. Certo? Então, deixa eu fazer aqui, ó. Vão ser quantas salas? Bom, cada cinema tem que ter pelo menos uma sala. Como você tem 15 cinemas, tem cinema que você vai pôr 2, 3, 4 salas, então você vai cadastrar aí, né? Vai cadastrar uma quantidade de salas razoável. Eu vou pôr só algumas aqui de exemplo, tá? Vou pôr 4. Então, ó, o cinema 111. Ah, esse aqui é 111, sala 111, 112, 113, 114, 115. Tá. Então, lá no cinema 119, que é no Shopping Uberaba, eu tenho a sala 1 com 45 lugares. Eu tenho a sala 2 com 70 lugares. E eu tenho a sala 3 com 40 lugares. Percebeu? O cinema 119, eu coloquei salas 1, 2 e 3. Sala 1 com capacidade de 45, sala 2 com capacidade de 70, sala 3 com capacidade de 40. Entenderam isso? Esse código aqui, ó, ele é sequencial, tá? 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No caso de vocês, a mesma lógica com os dois últimos dígitos da matrícula, certo? Isso aqui provavelmente já vai funcionar. Ctrl C. Vem aqui. Ctrl V. Executou. Funcionou. Certo? Então eu já tenho salas. Já tenho filmes. Posso colocar os filmes em cartaz nas salas agora. Então vamos colocar o em cartaz aqui agora. Esses IDs aqui, vocês já entenderam, eu vou apagar porque senão vai ficar incompleta essa minha mensagem aqui. Já está explicado lá em cima como é que são os IDs, né? Então agora vamos criar em cartaz. Criar em cartaz. Aí, olha só o que a gente vai ter que fazer. Colocar filmes em cartaz nos últimos... Vamos colocar filmes em cartaz nos últimos... Caramba, seria legal para efeito de estatística. Nos últimos, pelo menos nos últimos 5 anos. Por quê? Eu estou criando um banco de dados para o cinema, mas teoricamente esse cinema já existe há um tempo.
E na hora que a gente for pegar a estatística, precisa ter um histórico para a gente aprender a fazer os comandos, tá? Então, o que que isso significa? Ó, vamos lá. O em cartaz ID sala filme. Em cartaz ID sala filme. Início e término. Beleza. Então, como é que vai ser o ID do em cartaz? Mesma lógica, gente. 11, 1, 2, 3, 4, 5, tá? A sala. As minhas salas estão aqui, ó. Então, ó, tem sala 115. Não precisa pôr na ordem, pode pôr fora de ordem, tá? Na sala 115, o filme, a filme é de 1 a 12, o filme 8, teve, ficou em cartaz de 2023, 10, 15, até 2024, 01, 14. Vou tirar um pouco de espaço aqui só para ficar tudo numa linha só. Ok? Então, ó, coloca aqui os filmes em cartaz. Então, é o ID 11, 1, 11, 2, 11, 3, 11, 4, 11, 5, 11, 6, 11, 7, assim sucessivamente. Nessa mesma sala 115, vou deixar a sala 115. O filme 9, o filme, sei lá, o filme 11, começou no dia 15 de janeiro de 2024. Você percebe que foi logo que saiu, ó. Nessa sala 115, saiu de cartaz em 14 de janeiro de 24 o filme 8, e no dia 15 de janeiro de 24 entrou o filme 11, que ficou, por sua vez, até março, dia 11 de março. Ok? E aí, nós vamos colocar, nós temos quantas salas? Vai dar uma cacetada de salas. Aí nós vamos colocar pelo menos um filme em cada sala. Que é uma sala que nunca teve nenhum filme passou, né? Pelo menos um filme em cada sala, certo? Então, já vou ter aqui os meus filmes em cartaz. Então, olha só, já tenho estado, já tenho cidade, já tenho cinema, já tenho sala, já tenho filmes. Acabei de pôr em cartaz. O que eu vou fazer agora? Criar os horários. Criar horários. Colocar no mínimo um horário para cada cartaz. Porque o cartaz, lembre-se, para ficar coerente, que, por exemplo, quando você coloca aqui o em cartaz, você define uma data de início e data de término do que aquele filme fica em cartaz naquela sala. Então, na hora que você for vender os ingressos para aquele horário, você tem que pôr o dia coerente com o início e término do cartaz, tá? Senão, complica a situação. Colocar no mínimo um horário para cada cartaz. Então, vou pegar um cartaz que eu tenho ali de cima e vamos lá. O que é o horário? O horário é aí de início, início e em cartaz. Insert, enter, horários, ID, início e em cartaz. Ok. O ID todo mundo está cansado de saber, né? 11.1. O início. Como o campo lá é time, olha lá, o início aqui é time.
set time, ele tem que ser, por exemplo, lá nas 19 horas. E o em cartaz está aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o 11h13. Então, eu vou pôr aqui, ó. O 11h13 vai ter as 2, vai ser as 19 e as 22. 2 sessões para esse filme. Certo? Esse é os horários. Aí você vai fazer assim. E os próximos, tá? 111, 112, 113, 114. Aí você pega, para cada filme que está em cartaz, você cria pelo menos um horário, porque ele tem que ter tido um horário para passar. Então, pronto, agora que eu já tenho os horários, é só vender os ingressos. Então, criar ingressos. Bom, vamos lá, você vai ter que... Ingressos, aí pode ser aleatório. Pode ter... vou chamar de cartaz, porque... Não, na realidade é horário, né? Colocar no mínimo um horário para captar. Pode ter horário com 0, mas cadastrar horários, colocar ingressos, né? Mas cadastrar ingressos para vários horários, Pode ter horário com 0, 1, 2 ou mais ingressos. Cadastrar ingressos para vários horários. Por exemplo, vou vender 3 ingressos para esse horário aqui, ó. Então, vamos lá. Ingressos. Insert. Ingressos. Ingressos é ID, valor, dia. ID, valor, dia e o horário. Values. Tá, o ID, 11.1, 11.2, etc. O valor, sei lá, chuta um valor qualquer aí. 35,90. O separador decimal aqui é o ponto, tá? O valor é esse. O dia. Aí o dia que dá trabalho. Porque o dia desse cara aqui, ó, vamos lá, como é que eu descubro? Eu vou pegar, peraí, antes de pôr o dia aqui, eu vou colocar o horário. O horário eu vou pegar o 112. Tá. O 112, o horário 112, ele é... Aqui, ficou fácil. Não, peraí, isso aqui é o ID do horário. O em cartaz aqui é o 113. Então, o 112 que eu pus aqui, ó, ele é do horário do em cartaz 113. O em cartaz 113, ele esteve em cartaz de 15/10/23 a 14/1/24. Então, vou pôr, sei lá, dia 20/10 aqui, ó. Então, foi dia 20/10. Pronto. Vou vender 4 ingressos para essa sessão. 1, 2, 3, 114. Tudo a 35,90, tudo no mesmo dia, tudo no mesmo cartaz. Pronto. Agora eu já não lembro mais o que eu inseri e o que eu não inseri. Salas eu já inseri? Deixa eu ver lá no banco de dados. Salas já foram inseridas. E em cartaz? Em cartaz não foi inserido. Então, em cartaz, vamos inserir o em cartaz. Executar. Deu certo, em cartaz. Agora nós vamos colocar esses 2 horários. 2 horários. 2 horários, ok. E vamos vender esses 4 ingressos para esse horário específico aí que a gente pôs. Executar. Pronto, funcionou, tá? Beleza. Então, olha só. Eu não sei se vocês repararam, mas vocês têm uma bela de uma encrenca. Criar todos esses dados aí, criar esses inserts, tá? Então, obviamente, vocês não vão conseguir fazer isso só na aula de hoje.
Eu vou liberar vocês para que vocês possam trabalhar aqui na aula de hoje, quem quiser trabalhar em casa, de madrugada, de noite, na roça, vocês já não precisa nem explicar, vocês conhecem o meu sistema de trabalho. Eu explico, mostro como funciona e depois dou tarefinha para vocês se divertirem em casa do jeito que vocês preferirem, aqui na sala, em casa, do jeito que vocês quiserem. E aí eu acredito que se vocês fizerem um esforço razoável aí durante a semana, até a nossa próxima aula, vocês conseguiriam trazer essa atividade pronta na próxima semana para a gente juntar tudo junto na próxima semana. Ficou alguma dúvida? Tá tranquilo? Então eu vou encerrar aqui, vou mandar esse arquivo texto para vocês lá no grupo dos veteranos, certo? E até mais pro final da tarde, a aula gravada hoje deve já ir para uma nova playlist do YouTube que eu posto lá no grupo também. Fechou? Encerramos aqui então. Até porque minha garganta já está pedindo, pelo amor de Deus.